Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de notícia e dessa vez com um monte de notícia. Mas antes de começar, clica no like aqui embaixo para você não esquecer e já confirma se você está inscrito no canal. Se não tiver, clica aí no botãozinho vermelho, inscreva-se e ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo aqui do canal. E vamos começar pela primeira notícia, que é sobre o UFC Brasília, que acontece agora no próximo sábado. Inclusive já fiz vídeo aqui de pré-evento com card completo, os favoritos e etc. E esse evento vai acontecer sem torcida, por conta daquele problema, daquele vírus, que eu não posso nem falar o nome, porque senão o YouTube desmonetiza o vídeo, mas enfim, por conta daquele vírus, o evento, o UFC Brasília, vai acontecer de portões fechados, não vai ter ninguém ali na torcida. A Amanda Ribas disse que a torcida era muito importante para ela, né? Falou isso uns 2-3 dias atrás, e agora o evento onde ela vai lutar vai acontecer sem torcida, infelizmente, né? E isso está acontecendo por conta de uma determinação do governo do Distrito Federal, e não porque foi uma decisão do UFC simplesmente. Então, as autoridades lá do Distrito Federal, inclusive, acabaram suspendendo eventos públicos, aulas, enfim, um monte de coisa acabou sendo suspensa por conta desse problema, que é justamente para evitar o contágio generalizado das pessoas, então tem que evitar aglomeração e etc. Existia uma possibilidade aí do evento nem acontecer, né, desse UFC Brasília nem acontecer, mas pelo que parece, a notícia que tem aqui no site do canal Combate é que esse evento vai acontecer, mas sem torcida. Então realmente vai ser um pouco estranho, né? Vai ser um evento aqui no Brasil onde a gente não vai escutar o vai morrer nem nada do tipo, mas é melhor do que não acontecer. Então, como eu já tinha dito no vídeo de pré-evento, vai ter live aqui durante todo o card principal, então a gente vai poder acompanhar e torcer junto de longe, né? Porque ninguém vai poder estar assistindo lá presencialmente. E ainda com esse problema, né? A próxima notícia também tem a ver com esse problema, que é agora o UFC, mais uma vez também tendo que fazer alguma coisa, né? E eles acabaram cancelando aí o Media Day desse UFC Brasília. Media Day é justamente quando os atletas vão ali, dão as entrevistas e etc. Eles produzem um monte de conteúdo dos lutadores, né, os jornalistas, enfim, todo mundo que está por ali e acaba divulgando, enfim, tem todo um trabalho nesse Media Day e esse evento, né, toda essa movimentação acabou também sendo cancelada justamente para evitar esse problema aí com o tal vírus que não pode ser nomeado porque ele acaba com a monetização dos vídeos, né? E além disso ainda, a pesagem cerimonial, onde também vai torcida, etc., também não vai acontecer. Então, tudo que aglomera muitas pessoas, fãs, etc., acabou sendo ali cancelado, né? Quanto menos contato tiver, quanto menos pessoas ali podendo transmitir esse vírus, melhor. E ainda sobre esse assunto, pois são 3 notícias falando desse assunto. O UFC também decidiu transferir o evento de Columbus, né, que seria agora no final de março, para Las Vegas. Então, assim, a data foi mantida, esse evento que é o dia 28 de março, é o que tem a luta principal entre o Ngannou e o Jairzinho Rozenstruik. Então, o UFC não cancelou esse evento, mas teve que mudar ali de endereço, né? E teria uma luta que seria o Rafael Assunção contra o Cody Garbrandt, que seria o Common Event, né, a penúltima luta, ela foi cancelada, porque o Cody Garbrandt teve um problema ali de saúde, né? Então, ainda saiu a notícia recente, né, de que o Cody Garbrandt não estaria apto. Não sei o que o UFC vai fazer, se vai ter alguém ali pro Rafael Assunção ou não, enfim. Mas, pelo que eu vi aqui agora, o Cody Garbrandt está fora. E ele nem sabe exatamente qual o problema de saúde que ele tem, mas ele realmente está mal e não vai poder lutar. E ainda sobre esse maldito vírus, tem mais uma notícia, mas agora não é do UFC, e sim do KSW. O KSW foi cancelado. O KSW 53, essa edição específica, não vai acontecer por conta também aí desse bendito vírus que está causando transtorno no mundo inteiro, nas bolsas de valores aí brasileira e de fora, enfim, tá feia a coisa, né? Mas enfim, vamos agora sair dessas notícias relacionadas a esse bendito vírus e vamos falar das outras, começando pelo Esquiva Falcão, atleta de boxe brasileiro que disputou a Olimpíada, que agora está no boxe profissional e etc. E ele foi nas redes sociais dele e acabou colocando ali uma postagem de que ele estaria vendendo a medalha olímpica dele, lembrando que ele foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. E isso causou uma certa polêmica, muitas pessoas nos comentários foram criticar ele, etc. Ele fez algumas declarações, inclusive dizendo que acho que a própria esposa dele, o pai dele também, enfim, algumas pessoas próximas também não iam concordar muito com isso, etc. E o que eu acho disso, né? Porque a notícia basicamente é essa, ele querendo vender a medalha
medalha dele por $50 mil que ele escreveu lá e que ele doaria 10% desse valor e ficaria com o resto. Segundo a declaração dele, o que ele colocou na legenda e o que ele falou também, ele não estaria precisando de dinheiro, ele não está passando fome, mas que ele quer vender. Segundo ele, é um presente para quem possa comprar e etc. E o que eu acho disso? Eu acho que ele faz o que ele quiser com a medalha dele. Essa é a minha opinião, né? Inclusive é uma opinião que pode não ser tão popular, porque pelo que eu vi dos comentários, a grande maioria condena essa atitude dele. Mas eu dou sempre aqui a minha opinião, e não o que a maioria quer ouvir. Então, a minha opinião é de que a medalha é dele e ele faz o que ele quiser. Se ele quiser, ele vende, se ele quiser, ele joga no lixo, se ele quiser, ele faz o que ele quer, dá pro cachorro comer, né? A medalha é dele, ele que conquistou, foi com o suor dele. Então, ele tem o direito de decidir o que ele faz, né? E isso serve também para dinheiro, porque muita gente quer julgar o que a outra pessoa faz com o dinheiro. O dinheiro é da pessoa, não é? Não foi ela que ganhou, então ela faz o que ela quer. Então, para mim, é a mesma coisa. Sendo dinheiro, medalha ou o que for. É do cara, ele tem direito de fazer o que quiser. Assim como as pessoas têm direito de criticar. Mas o cara faz o que ele quer e isso não vai mudar. Então, não adianta criticar. Você ficar só criticando, você só passa por chato, né? Porque eu, geralmente, quando eu não gosto de uma coisa, eu não vou ficar ali falando. Eu simplesmente ignoro. Então, se eu não concordo que o cara vai vender a medalha, eu nem falo nada. Mas, no caso, eu, sinceramente, não vejo problema algum. A medalha é dele, ele conquistou com o suor dele, ninguém deu para ele e ele tem o direito de decidir o que vai fazer. Aí entra um outro ponto. Se eu fosse o Esquiva Falcão, se eu lutasse e tivesse conquistado a medalha, eu venderia? Não. Então assim, eu não vejo problema algum em ele vender, afinal de contas a medalha é dele, mas eu não faria isso jamais. Se eu tivesse conquistado a medalha, eu guardaria com o maior orgulho, assim como eu tenho a placa do YouTube aqui. Para mim isso aqui é como se fosse uma medalha, um troféu, é um reconhecimento, é um negócio simples, como se fosse uma medalha, um objeto, mas que para mim tem muito significado. Então eu jamais venderia a minha medalha, assim como eu jamais venderia a minha placa do YouTube, por exemplo. Jamais, por dinheiro algum, eu não venderia, porque tem um significado para mim. Então eu não venderia. Mas eu não vender não significa que eu vou lá criticar o cara e falar um monte de besteira porque o cara tá vendendo. Ele faz o que ele quer, a medalha é dele, não tem nada a ver com isso. Mas enfim, vamos para a próxima notícia, que é sobre uma luta que está aí confirmada entre Robert Whittaker e Darren Till, uma luta muito interessante que deve acontecer no UFC Dublin. Então é uma oportunidade gigantesca para o Darren Till, afinal de contas ele vai pegar o ex-campeão Robert Whittaker, que ficou um bom tempo com o cinturão. É uma luta sensacional. Eu acho que o Robert Whittaker deve aparecer como favorito, afinal de contas era o ex-campeão é bom, né? Era o campeão, e o Darren Till subiu recentemente, então apesar de ele ser um cara muito bom, eu não acho que tanto a vitória que ele teve na estreia nessa categoria, quanto ele, no geral e tal, não deve colocar isso como favorito. Não deve favorecer ele a ponto das bolsas indicarem ele como favorito. Eu acho que o Whittaker deve ser favorito, mas o que interessa não é nem isso, né? Quem é favorito ou não, porque isso também nem sempre quer dizer muita coisa. O que interessa é que é uma luta boa, dois caras ali que gostam da trocação, dois caras empolgantes, e eu sinceramente quero assistir essa luta, né? Fico ansioso para assistir essa luta, porque ou o Robert Whittaker vence e pode chegar de novo próximo ali do cinturão, e quem sabe ter uma revanche com a Adesanya no futuro, ou enfrentar o Borrachinha, quem sabe, e o Darren Till tem a oportunidade de ouro. Se ele vencer o Whittaker, ele também se coloca ali muito próximo do cinturão. Então, eu acho que é uma luta bastante interessante que pode definir o caminho aí da categoria peso médio, né? E vamos agora para a próxima notícia, que é sobre o César Mutante, o César Ferreira, vencedor da primeira edição do TUF aqui no Brasil, né? O TUF Brasil, e ele deixou o UFC e foi para o PFL, aquele evento onde tem aquelas competições, né, em cada categoria, tipo um GP, e quando você vence, né? Se você vencer, você for o campeão, você recebe ali um cheque de $1 milhão e tal. Enfim, já falei em vídeos aqui, acho bastante interessante esse evento. A gente teve o Natan sendo campeão, né, bicampeão, já tinha sido campeão, foi campeão de novo e vai tentar a terceira vez, né, então já embolsou ali uma boa grana. E o Mutante aí com seus 35 anos está indo aí para o PFL e quem sabe também não consegue vencer o torneio e conquistar $1 milhão, né? Então, eu acho que é um bom caminho, né? Ele realmente tinha uma perspectiva grande no UFC, porque foi campeão do TUF e tal, mas não teve tantas boas performances assim. Então, eu acho que para não ficar ali de escanteio e não conseguir ter nada de relevante nesse, querendo ou não, final de carreira, eu acho que é muito mais inteligente, realmente, ele ir para o PFL e tentar por lá disputar, né, fazer as lutas dele, quem sabe conquistar um cheque mais gordo, né? Então, eu acho que faz sentido para ele aí a decisão, e isso impossibilita, claro, a vontade que ele tinha de enfrentar o Borrachinha, mas que também já era a chance, né, já era quase zero, afinal de contas o Borrachinha tá muito lá em cima e o Mutante estava muito lá para baixo
no ranking, né? E vamos agora para a última notícia, que é sobre o Edson Barbosa. O brasileiro desceu de categoria, ele vai para os pesos pena e deve enfrentar aí o Josh Emmett no UFC Oklahoma. Então, o Edson Barbosa, que recentemente foi nas redes sociais, pediu para ser liberado do contrato do UFC, então provavelmente ele tinha intenção de ir para algum outro evento, mas saiu uma notícia logo depois dizendo aí que ele vai descer para a categoria peso pena, tentar um recomeço ali e vai enfrentar o Josh Emmett, que é um bom lutador, inclusive deve ser uma luta bastante interessante. Só que o que eu fico pensando aqui, né, o Edson Barbosa, na minha visão, né, já parecia muito magro ali na categoria peso leve. No peso pena, que são 4 quilos a menos, eu acho que vai ser mais difícil ainda para ele, né? Eu não sei se isso vai prejudicar o condicionamento físico dele ou não, enfim, não sei como é o processo de perda de peso para ele, né? Mas, querendo ou não, é uma tentativa de recomeço e realmente a categoria peso leve é muito concorrida. Eu não sei se o Edson Barbosa ia conseguir ali, de novo, chegar numa disputa por cinturão e etc. Acabou tendo a derrota ali para o Paul Felder. Eu acho que tem excelentes lutas para ele fazer no peso leve ainda, né? Mas eu acho que o peso pena pode dar essa motivação a mais para ele, de realmente tentar chegar ali no cinturão e etc, né? Ali no peso leve tem muito nome, tem muita gente, tá muito embolado, então eu acho que realmente fica complicado para ele. Talvez na categoria peso pena ele consiga uma chance um pouco maior. Afinal de contas, também no peso leve não tem um Khabib Nurmagomedov como campeão, ou talvez um Tony Ferguson, que são caras realmente complicados. Ali na categoria peso pena tem caras mais da trocação. Então acho que o jogo em si do Edson talvez case mais com a categoria peso pena. Talvez seja um pouco mais fácil ele ter resultados melhores do que no peso leve, porque o peso leve, como eu disse, tem muitos nomes bons, é muito concorrido. Eu acho que é a categoria mais difícil, então talvez a categoria peso pena seja uma boa opção aí para o Edson Barbosa. Vamos ver como que ele faz aí a sua estreia e contra o Josh Emmett, que, como eu disse, também é um cara bastante duro. Enfim, essas foram todas as notícias, como eu disse, muitas notícias em um vídeo só. Deixa o seu like, se você não deixou lá no começo do vídeo, aproveita e deixa agora, ou se você esqueceu, né, aproveita esse momento e deixa o seu like aqui embaixo. E de novo, né, se você não está inscrito, aproveita, se inscreve e comenta aí o que vocês acharam das notícias. Enfim, tem tantas que nem vou sair citando tudo de novo aqui. Mas é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!